E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós falamos ontem. Nós falamos do que é uma auditoria, da importância dela, tá? Que, como vocês estão sabendo, foi feita uma auditoria aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pontos da auditoria que foi feita aqui no condomínio. É um documento extenso, né? 75 páginas. Eu tentei fazer um resumo aqui das partes principais que a gente precisa entender. Aí eu separei aqui 12 pontos. O que são esses 12 pontos? São os problemas que o auditor ele apontou. Houve uma réplica, né, do síndico e a tréplica, né? Ou seja, o auditor, depois que o síndico ele dá uma resposta, apresenta algum documento que faltava, ele vai lá e dá um outro parecer, né? Ele faz uma conclusão. Então o vídeo vai ser em cima disso, são 12 pontos. Se eu perceber que ele vai ficar extenso, o que eu faço? Eu paro em algum momento e aí eu faço um segundo vídeo da segunda parte. Não quero que o vídeo também seja cansativo. E eu não vou usar a linguagem técnica, tá? Eu vou falar de uma maneira simples. Mas, como eu disse lá, o documento, ele já está disponível aí na sua caixa de e-mail. Quem mora no condomínio, e quem não tiver, é só pedir que a gente manda. Ontem eu fiz uma ilustração aqui de quando uma pessoa chega na nossa casa, um parente, tudo, e essa pessoa, se ficar perguntando coisa, você vai tentar dar alguma explicação. Na verdade, nem precisa, né? Se a pessoa chega, naquela circunstância que eu disse ontem, se uma pessoa chega de surpresa, a tendência natural nossa é automaticamente dar aquelas explicações. Vou ficar aqui, ou seja, a gente tenta mostrar para aquela pessoa de uma maneira por impulso que a gente não é desorganizado, né? Que aquilo ali é algo muito pontual, tá? Então isso na vida pessoal. E na vida pessoal é lógico, se alguém tenta te incomodar ou tenta dizer para você o que você deve ou não deve fazer, vamos pensar nesse caso, você tem o direito, a casa é minha, eu deixo do jeito que eu quiser. Se eu quiser deixar essas coisas aí no sofá do jeito que tá, se eu quiser deixar as roupas aqui é minha, eu não tenho que te dar satisfação. Tá? Então, isso numa vida pessoal, ou se seja o seu negócio, né? Se alguém chegar e falar, por que você não faz assim, assim, assado? Meu, a empresa é minha, eu sou o dono, eu faço, eu trato o dinheiro como eu quero. Só que esse não é o caso de um condomínio. E também não seria o caso de uma empresa, né, grande que, por exemplo, o dono, ele pode até chegar ali na padaria e falar assim, hoje eu quero comprar sorvete para todo mundo. Vai lá, não pede nota, não pede nada e pum, entrega. O dono pode fazer isso. Mas, normalmente, um funcionário, né, a não ser que ele tenha um cargo de muita confiança, ele não faria isso. O dono vai falar assim, mas como assim? Por que você fez isso aí? Então, no condomínio é a mesma coisa. Então, as coisas que eu vou falar aqui, para quem quiser confirmar, a partir da página 42, é o que tá, os pontos que eu quero mostrar aqui da auditoria. Então, o ponto 1 diz assim, a conta ordinária, ela tá negativa e está usando outros fundos, né? A auditoria está dizendo assim para o pessoal, é o seguinte, a conta do dia está no vermelho e estão usando outros fundos para tapar buraco. Aí o síndico fala assim, mas isso aí acontece desde 2016, não fui eu que comecei, aí é dívida velha. E aí o auditor vai lá e rebate, né, que é a tréplica. Se continuar a ficar usando dinheiro de outros fundos, não resolve, só piora. Então, precisa resolver isso aí. A auditoria, ela diz que as contas tá irregular, tá? Aí o síndico, ele faz essa explicação, que é um negócio que vem desde 2016, que já em 2016 já havia um rombo de 91 mil e uns quebrados lá. Portanto, né, de acordo com o síndico, a situação atual seria uma continuidade de algo histórico. E aí a auditoria, ela dá uma resposta de uma maneira mais formal, mas basicamente ela diz assim, não é só questão de déficit histórico. O problema é a continuidade, ou seja, de usar dinheiro de outros fundos, reserva, fundo de reserva, fundo de benfeitoria, para pagar despesas do dia a dia. Aí a própria auditoria diz assim, isso distorce a finalidade desses fundos e mascara a situação real, ou seja, a gente vai olhar para as contas, parece que está tudo bem e não está, porque está tendo movimentações de outras contas. Esse é o ponto 1. Tá? O ponto 2, tá? A auditoria, ela aponta que tem uma empresa ligada ao síndico. Então a auditoria chega lá e fala assim, a gente achou aqui mais de 60 mil pagos para uma empresa aqui do síndico. Aí o síndico vai lá e fala assim, não, pessoal, calma, a empresa só passava nota, tá? Era tipo uma impressora fiscal, tá? E aí a auditoria vai lá e rebate, pessoal, isso aí não existe, tá? Para isso já tem o RPA, que é um recibo, tá? Tem tudo certinho. E aí nessa aqui tem algo assim, que tem um funcionário que fez um papelzinho lá dando explicação, e o funcionário está dizendo que trabalha para a empresa, ou seja, não era só a emissão da nota, a empresa estava prestando serviço. Então o que o síndico diz? Afirma que nunca escondeu que a empresa é dele, tá? Eu não vou citar nomes da empresa, nome de ninguém aqui, tá bom? Que não é esse o objetivo. Ele diz que nunca escondeu que a empresa é dele. Diz que a empresa não executava, né, diretamente o serviço, só emitia nota fiscal e repassava os pagamentos aos prestadores. E a tentativa dele é caracterizar como uma forma de formalizar gastos, não como favorecimento. Aí só que a auditoria é um serviço muito sério, para eles não serve qualquer resposta, né, e não tem que servir, né, para ninguém, né. Na tréplica, ele só diz assim, isso caracteriza conflito de interesse, tá? Registra, né, da auditoria que até o fim da auditoria não apareceu ata de assembleia aprovando essa contratação, ou seja, o fato de o síndico dizer que nunca escondeu de ninguém
a ata deveria ter um documentado, as pessoas dizendo assim, ó, beleza, tudo bem, aí ele tem uma empresa, a gente aqui confia nele, tudo bem, ele, né, emitir nota da empresa dele. Ok, não tem. Então, a auditoria ela faz esse apontamento e ele recomenda que essa contratação seja levada à Assembleia para os condutores, ou seja, para que isso possa ser realmente formalizado aí, teria que levar à Assembleia. Então a gente tem que dizer que pode, tá? Fora isso, caracteriza conflito de interesse, tá? E nessa situação aqui tem algo, o prestador de serviço, ele emitiu lá um documento, assinou, mostrando, só que nesse documento ele está dizendo que ele trabalhava para essa empresa. Ele trabalhava, então assim, aí ficou esquisito. A resposta, porque ele falou assim, ó, eu só estou emitindo nota, mas se o prestador está assumindo que ele trabalha para essa empresa, então não é só emitir nota, ele está prestando um serviço. O conflito de interesse, ele ficou caracterizado, tá bom? Esse é o ponto 2. O ponto 3 fala das vagas para garagem, tá? A auditoria chega lá e fala assim, ó, tem dinheiro entrando de aluguel de vagas, mas não tem documento claro dizendo quantas vagas existem, quem são, porque esse negócio de espaço precário não tá dizendo. Aí o síndico vai lá e diz assim, ó, aviso, tá no mural. Ele simplificou lá. O auditor só fala assim, ó, registra tudo isso no papel também, não só no mural, tá? Mas precisa estar documental. E a auditoria, ela vai lá e diz assim, ó, reforça que não recebeu nenhum documento desse espaço a título precário, recomenda que criar o registro formal. Tá, atualizado com o total de vagas, tal, ou seja, continua apontando falta de papel e controle. O ponto 4, assim, ó, 307 mil em benfeitorias, né, melhorias, sem aprovação prévia. A auditoria está dizendo assim, ó, pessoal, mais de 300 mil reais de obras e melhorias sem aprovação da Assembleia. Aí o síndico chega e fala, não, mas foi para o bem do condomínio, tá? Não é luxo, é uma necessidade. Aí o auditor vai lá e, né, de uma maneira simplista, ele diz assim, ó, beleza, que foi pro bem do condomínio, mas assim, não era obra urgente, então tinha que aprovar antes. É a lei que está dizendo isso. Então o auditor, ele está se baseando em lei. Então assim, por mais que seja uma benfeitoria, para o bem de todo mundo, tudo, a lei diz que quem decide é a Assembleia. E aí ele tenta enquadrar como despesa ordinária, né, o síndico no caso, que não exigiria a Assembleia. Tá? As despesas apontadas foram necessárias e tal. Então a auditoria, ela vai lá e dá a tréplica. Ela sempre vai dizer assim no documento, gente, tá registrado aqui para todo mundo que o síndico disse, para você, todo mundo tá ciente, mas aí ela vai e reafirma, ó, o foco não era urgente. Logo, mesmo necessárias, deveriam ter sido aprovadas antes de assembleia, tá? E manter o entendimento que faltou autorização prévia. Autorização de quem? Dos moradores. É básico, tá? Ponto 5. Ponto 5, a auditoria, ela aponta 342 mil de compras sem cotações, tá? Ou seja, comprou lá e, por via de regra, né, toda empresa que ela, principalmente no caso de um condomínio que tem que prestar conta para as pessoas, sempre quando for fazer alguma coisa, eles exigem no mínimo, tá? É o mínimo 3 cotações para que as pessoas possam, né, comparar e tomar uma decisão mais acertada, tá? A auditoria chega lá e fala assim, ó, pessoal, tem mais de 300 mil aí de compras sem cotações, tal, e aí o síndico diz, não, tem as cotações, tá tudo guardado lá dentro. O auditor responde e fala assim, campeão, é o seguinte, se está guardado demais, é como se não existisse, tá? Então, se você não me trouxer esse documento, no meu documento aqui está dizendo que não tem. Então, enquanto você não me trouxer essas cotações, esse documento, para todos os efeitos, não existe, tá? Então, o síndico, ele afirma que para compras, né, de ativo imobilizado, né, eles fazem sempre 3 cotações, que isso é um padrão. Ele diz que esses orçamentos ficam arquivados na administração, né, e resumindo, ele alega que as cotações existem, só não estavam lá no dossiê. E a auditoria deixa claro, ó, só dizer que tem o orçamento não basta. Os orçamentos eles precisam estar anexados à documentação mensal examinada, ou seja, isso aí é uma prestação pública, tá? Quando o morador, na hora que ele quiser ver, ó, foi feita a instalação de uma caixa d'água, ele tem que ver lá no site os 3 orçamentos, quanto que era cada um, qual que ficou fechado, isso tem que estar disponível sempre, é o que a auditoria está dizendo, tá bom? Então ela está dizendo, ó, se você só dizer que tem e não entregar, não mostrar para as pessoas, é o mesmo que não ter. Ponto 6. Ponto 6 é serviço sem contrato formal, tá? Isso está incluindo a empresa que está no nome do síndico. A auditoria chega e fala assim, olha, tem aí mais de 80 mil sem contrato assinado. O síndico chega e fala assim, não, mas era um serviço pontual, rapidinho, não precisava. Aí a auditoria vai lá e rebate, precisa para não ter problema depois. Então a resposta do síndico sobre a empresa dele, diz que por ser uma empresa própria, ele não fez contrato por escrito, ou seja, tecnicamente, na cabeça dele, ele como síndico, ele sabe o que precisa e ele como empresário, ele sabe o que ele pode oferecer. Então, na cabeça dele, tá ok. Alega que os atendimentos são pontuais, conforme a necessidade. Quer passar a ideia de que mais informal, tal. Basicamente assim, ó, você na sua casa, quebrou sua máquina de lavar. Aí você chama o seu José aqui do condomínio. Você chega lá no seu José e fala assim, seu José, quebrou minha máquina aqui, o senhor consegue dar uma olhada? O seu José vai lá, olha, vai lá, compra a peça, arruma a sua máquina, fala o valor, você paga e ele vai embora.
Para o condomínio, se é uma máquina do condomínio, o seu José ele vai chegar lá e vai precisar emitir uma nota. O que acontece? Aí o seu José fala assim, pô, eu sei arrumar, mas eu não tenho nota fiscal, tá? Eu não tenho. Hoje até tá mais fácil isso, tá? A questão do MEI. Mas vamos imaginar nessa situação, eu não tenho a nota fiscal. Então, o condomínio, ele tem um meio para resolver isso. Ele faz um documento, esse documento ele registra quem foi que fez, quanto fez, recolhe os impostos do serviço, paga para o seu José, paga os impostos e documenta. A auditoria, ela diz assim, é justamente nesses casos que o contrato é mais necessário para proteger o condomínio. Toda prestação de serviço precisa ter um contrato, dizendo assim, o condomínio precisa saber o que está contratando, o que a pessoa vai fazer, qual o valor. Um contrato, tá? Para todos esses. Então nós estamos falando de R$ 80.000 que não tem um contrato assinado, ou seja, foi uma coisa de boca a boca, arrumou tal coisa. Por que isso é importante? O prestador de serviço veio aqui, vou usar o exemplo da máquina, ele foi lá e arrumou o painel da máquina, aquele botão não estava funcionando, ele foi lá e arrumou. Aí chega no mês seguinte, a máquina não está funcionando de novo. Aí alguém pode falar, pô, mas já arrumou o mês passado. Aí quando for alguém lá prestar serviço, fala assim, não, agora é um outro problema. Lá no contrato, o que estava quebrado era o botão de liga e desliga da máquina. E agora quebrou o botão de programar. São outras coisas. Então o contrato, ele serve para proteger ambas as partes de algum tipo de injustiça. De alguém reclamar e falar que o seu José fez um serviço porco, e o seu José de garantir que o meu serviço está bem feito. Ou, se for o caso de quebrar o serviço que ele fez, a gente tem documentado para cobrar e falar, ó, vai lá e resolve que o que você fez está dentro, vamos colocar assim, da nossa garantia, o que você fez quebrou de novo, precisa que você resolva. Basicamente é isso. Gente, então eu vou encerrar. Então isso aqui é a primeira parte. Vou deixar aí para vocês refletirem em tudo que eu falei. Quem não tiver o documento, pede aí que eu mando, pode ser por WhatsApp. Assim vocês podem mandar um alô. Falar, eu queria dar uma olhada, é bom que vocês olhem. Tá? Mas basicamente é isso, tá? É a minha tentativa aqui de tentar deixar claro para vocês o que está acontecendo. Beleza? Um abraço a todos aí, tenham uma excelente sexta-feira aí. Valeu!